E se a solução para uma crise de saúde gigantesca estivesse escondida numa mensagem bem simples? Tipo, coma comida de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar nas novas diretrizes alimentares para americanos, um documento que talvez represente a maior virada de chave na política de nutrição da história. Para a gente entender a urgência por trás dessa mudança, tudo começa com um número. E que número? Segundo o documento, mais de 70% dos adultos nos Estados Unidos estão com sobrepeso ou obesidade. Isso é a grande maioria da população. E olha, o impacto disso vai muito além da balança. O documento aponta que quase 90% de todos os gastos com saúde vão para o tratamento de doenças crônicas, muitas delas com uma ligação direta com o que a gente come. Para a gente entender bem essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver o tamanho do problema de saúde. Depois, essa virada de chave na política. Aí a gente descobre a filosofia central por trás de tudo, detalha o que comer, o que é melhor evitar, e para fechar damos uma olhada nas orientações para cada fase da vida. Certo, então vamos começar pelo começo. Qual é o tamanho real do problema que essas novas diretrizes querem resolver? A primeira parte do documento já pinta um quadro bem claro dessa emergência. Olha, o documento não alivia nem um pouco. Ele afirma que o país vive uma verdadeira emergência de saúde. A coisa é tão séria que muitas dessas doenças chegam a desqualificar jovens para o serviço militar, algo que o próprio documento classifica como um risco para a prontidão nacional. E qual seria a raiz do problema? Segundo o documento, ela tem nome e sobrenome: a dieta padrão americana. Ela é definida basicamente pelo consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, que são apontados como o epicentro de toda essa crise. Ok, o cenário é alarmante. Mas e aí, qual é a resposta para isso? É aqui que a gente entra na segunda parte do documento, que detalha uma mudança, olha, fundamental na política de nutrição. O diagnóstico que o documento faz é bem direto ao ponto. Ele não coloca a culpa só nas escolhas individuais, não. A análise aponta para décadas de más escolhas políticas, que basicamente incentivaram o consumo de alimentos de baixa qualidade. E aí, logo em seguida vem a frase que é quase um divisor de águas. É curta, mas com um peso enorme, sinalizando uma ruptura total com o passado e a promessa de uma abordagem completamente nova. E não é exagero dizer que a ambição aqui é gigantesca. O texto chega a descrever essa iniciativa como a maior redefinição da política de nutrição na história do país. Pensa só no peso disso. Tudo bem, uma mudança gigante. Mas qual é a ideia central, o coração de toda essa transformação? É algo surpreendentemente muito simples. Olha, se tem uma coisa para a gente guardar de toda essa análise, é esta frase aqui. É a mensagem principal repetida ao longo do documento. Um chamado poderoso de volta ao básico. Coma comida de verdade. Tá, mas o que significa comida de verdade no dia a dia? Significa priorizar dietas com alimentos integrais, cheios de nutrientes e com o mínimo de processamento possível. É exatamente o contrário daquela imagem dos ultraprocessados que a gente viu lá no começo. Ok, vamos para a parte prática então. O que, afinal de contas, as diretrizes recomendam colocar no prato? A ideia é montar as refeições pensando em 5 grupos principais. Estamos falando de uma variedade de proteínas, laticínios integrais, um monte de vegetais e frutas, gorduras saudáveis e grãos integrais. Falando de proteína, um ponto que chama atenção é a ênfase na variedade. A ideia é consumir tanto as de origem animal, como carnes e ovos, quanto as de origem vegetal, como feijão e nozes. E para os outros grupos? As dicas são bem diretas também. Priorizar laticínios e integrais, mas sem açúcar adicionado. Comer frutas e vegetais inteiros, na sua forma natural. Usar gorduras boas, como azeite de oliva, e escolher grãos integrais, que são ricos em fibras. Beleza, mas tão importante quanto saber o que colocar no prato é saber o que é melhor evitar. Então vamos ver agora o que as diretrizes aconselham a gente a reduzir ou até eliminar. E um dos grandes vilões apontados pelo documento são os tais açúcares adicionados. É super importante a gente entender o que isso significa. Não estamos falando do açúcar que já vem naturalmente nas frutas ou no leite, mas sim daquele que a indústria coloca nos alimentos durante o processamento. E fica a dica, esse açúcar adicionado aparece com vários nomes diferentes nos rótulos. É bom ficar de olho. Xarope de milho, dextrose, suco de fruta concentrado. Tudo isso, no fim das contas, é açúcar que as diretrizes recomendam evitar.
Então, para resumir, a recomendação é bem clara. É para reduzir drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados, de carboidratos refinados, tipo pão branco, e especialmente das bebidas açucaradas. Mas a gente sabe que as necessidades do nosso corpo mudam, né? Conforme a idade. E o documento pensa nisso também, trazendo conselhos específicos para diferentes fases da vida. A lógica é bem simples: adaptar a alimentação para cada momento. Para os bebês, leite materno ou fórmula. Na infância, o foco vai para os alimentos integrais. Chegou na adolescência, precisa de mais proteína e minerais para ajudar no crescimento. E na vida adulta, a prioridade máxima vira a densidade dos nutrientes, justamente para ajudar a prevenir as doenças crônicas. E com isso a gente chega a uma reflexão final. Essas diretrizes propõem um retorno à comida de verdade. A grande questão que fica é: o que seria preciso para transformar essa ideia no novo padrão alimentar? O que precisaria mudar nas políticas, na cultura e nas escolhas do dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.